Olá, tudo bem, pessoal? Prazer ter vocês aqui de novo na nossa aula. Isso é muito legal. E a gente continua com o tal do Santo Agostinho dentro daquele movimento que foi chamado de patrística. Patrística. Bom, a patrística é um movimento de filosofia cristã que surge no início da Idade Média, fim do Império Romano, e que vai até o século X, XI, XII. A patrística tem por pressupostos, por princípios, a ideia de que a razão precisa da fé para entender a verdade. A razão, dentro da patrística, ela é um organismo morto que precisa do raio de Deus para encontrar o que é verdadeiro, o que é real. Nós vimos que na patrística, a fé é a grande verdade. É uma filosofia cristã. Eles pensam desse jeito. E a patrística, guarde isso, inspira-se em Santo Agostinho, perdão, inspira-se em Platão. Platão é o cara que inspira a patrística. Faz todo sentido. Platão dizia que há dois mundos, né? O mundo físico, este aqui, e o mundo das ideias, o mundo perfeito. Na Idade Média, o pessoal olhou e falou assim: este é o mundo dos homens. Existe o mundo de Deus. Este é o mundo da carne, sarx, em grego. Existe o mundo do pneuma, do espírito, o mundo de Deus. Isso tudo já vimos. Aí hoje o nosso objetivo é comentar sobre alguns outros aspectos da patrística, olhando para o grande nome São Tomás, Santo Agostinho. São Tomás de Aquino é depois. Santo Agostinho é aquele que se converte, pá, e ele é o maior representante da patrística. Qual é a filosofia do Santo Agostinho? Bom, ele acredita que Deus é a verdade. E ele acredita que o ser humano existe em dois estados. Como assim? Existe o ser humano que morava no Éden, que vivia lá, Adão e Eva. E existe o ser humano que vive depois do que Adão e Eva fizeram. Santo Agostinho acreditava naquela história de Adão e Eva. E antes do pecado, da história de que Eva come o fruto e morre, né? Enganada pela serpente, que é o diabo, o capeta. Antes daquele episódio que a Bíblia chama de queda, porque o homem cai do seu estado, Adão e Eva eram livres para amar a Deus ou não amar a Deus. Ok. Só que daí o Santo Agostinho vai dizer que quando houve a queda, os filhos de Adão e o próprio Adão tornaram-se escravos do que? Escravos dos seus desejos, escravos das suas vontades, escravos do pecado. Veja a ordem bíblica. A ordem bíblica diz o seguinte: quando Deus cria o mundo, Deus fala que as espécies se reproduzam à sua imagem e semelhança. Filho do IP é IP. Filho do cachorro é cachorro. Filho do homem é homem. Mas se o homem é pecador, como seu filho nasce? Seu filho nasce pecador. Então, para o Santo Agostinho, como que é a antropologia? Antropologia é aquela concepção sobre o ser humano. Como que o Santo Agostinho vê o homem? Ele entende o ser humano como alguém movido pelo que ele ama. Nós somos movidos pelo amor. Só que no nosso estado, nós amamos o que é errado. Amamos o pecado e amamos as paixões. E aí vem o grande problema. O grande problema para o Santo Agostinho é que agora o homem ele faz o que ele quer, mas o que ele quer é absolutamente mal. Nós não desejamos a bondade, nós a odiamos. Para Santo Agostinho, o homem ama sobre todas as coisas a si mesmo. O homem é
apaixonado por quem ele é. Então, cada ser humano nesse planeta ama a si mesmo mais do que qualquer coisa. E somos loucos pela nossa felicidade, pelo nosso desejo, pela nossa satisfação, por quem nós queremos ser. Só que nesse estado, Santo Agostinho chama de escravidão, porque a gente vira escravos de nós mesmos. Essa é a ideia do Agostinho. E aí, o homem hoje, quando ele escolhe fazer as coisas, ele é livre para escolher, só que ele ama o que é errado. Isso significa que o homem está em oposição a Deus. Deus é bom, perfeito, santo. Agora o homem não é desse jeito. Olha a frase do Santo Agostinho: o pecador, ainda que seja rei, é escravo, não de outro homem, mas de tantos senhores quanto são os seus vícios. Vício é um termo bem interessante na filosofia. O que Santo Agostinho está dizendo aqui é que o ser humano ele é escravo das suas paixões. Quantas vezes a gente não quis fazer uma coisa, sabia que ia dar ruim, fez, deu ruim, mas a gente quis fazer aquilo. Nosso amor, para Santo Agostinho, está desordenado. Nós amamos o que é errado e não gostamos do que é certo. Isso coloca um problema. O problema é que nós estamos em oposição a Deus. E aí, através deste raciocínio, Santo Agostinho vai tentar responder um dos grandes problemas da filosofia. Qual é o grande problema da filosofia? O nome chique é Teodiceia. Teodiceia. O que significa isso? É a origem do mal. De onde vem o mal? Essa pergunta, talvez ela seja a pergunta que mais deixa o ser humano boquiaberto. Da onde vem a maldade? De onde a maldade apareceu? Meu Deus. Porque o problema foi muito bem colocado por um raciocínio, que é o raciocínio de um cara chamado Epicuro. Olha o que Epicuro diz. Ou Epicuro, né? Epicuro diz o seguinte: dizem que Deus é bom e onipotente, tem toda a força. E é fato que o mal existe. Mas como é que um Deus bom pode permitir o mal? Ou esse Deus é todo poderoso, ou ele tem toda a força, mas não é bom e tem um gosto pelo mal, ou Deus é todo bom, mas ele não é todo poderoso e não tem poder para acabar com a maldade. Assim, se Deus existir, ou ele é bom, ou todo poderoso. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Essa é a ideia do jovem Epicuro. O Epicuro está dizendo o que pra gente? Ó, o mal tá aí. O mal, a violência. Se Deus é bom, por que ele não acaba com o mal? Ou ele não é bom, ou ele não tem poder para isso. Deus ou é bom ou é forte. Os dois juntos não é possível. E aí, diante desse raciocínio, muita gente para e fala: eita, faz sentido. Ou Deus é bom ou Deus é forte. Mas, o Santo Agostinho tenta responder esse raciocínio. E como é que o Santo Agostinho responde esse raciocínio? A resposta do Santo Agostinho é o seguinte: primeira coisa, o mal não é uma substância. O mal não tem existência própria. O mal é a ausência. Igual o frio é a ausência de calor, a escuridão é a ausência de luz, o mal é a ausência de bem. O mal para Santo Agostinho é uma sombra. Sombra não existe, você não toca, não é uma substância. Para o Agostinho de Hipona, o mal, ele é algo assim. Não é que o mal existe como se fosse uma entidade, uma força. O mal é a ausência de bem. E para ele, quem é o bem? Deus. Então por que é que o mal existe no mundo? Aí vem a resposta de Santo Agostinho. O mal existe no mundo porque os homens estão longe de Deus.
O mal é o resultado do livre-arbítrio do homem, que escolhe amar as criaturas ao invés de amar o seu Criador, que escolhe amar a si mesmo ao invés de amar o próximo. Então, para o Santo Agostinho, de onde é que vem o mal? Das ações humanas. É o homem que traz o mal, quando o homem está longe de Deus. Dando uma explicação meio ilustrada, imagine o seguinte: que todo o bem para Santo Agostinho está em Deus, e Deus é a minha mão, tá? Enquanto eu estou olhando para Deus, eu vejo o bem. O bem existe. Legal, o bem está aqui. Eu vejo a bondade, a justiça, o amor. Eu vejo. No momento em que eu viro as costas para Deus e começo a olhar para o outro lado, deste lado não tem bem. Esse lado está vazio. Esse lado não tem substância para onde eu estou olhando agora. Ele é seco, ele é oco, ele é vácuo. Esse lado aqui é o mal. Se todo bem está em Deus, o que eu estou olhando? Estou olhando a ausência do bem. Eu estou olhando o mal. Essa é a ideia do Agostinho de Hipona. Então, resumindo, o mal para Santo Agostinho não é uma substância, ele é ausência. E o mal surge porque o homem vira-se contra Deus. E a partir do mau uso que o homem faz da sua liberdade, a partir deste mau uso surge a maldade no mundo. E o Santo Agostinho não para por aí. Ele vai falar que Deus não gosta do mal e que Deus vai acabar com o mal num episódio chamado Apocalipse. O Apocalipse é o fim do mundo, né? Que a gente, talvez, em 2020, o Apocalipse é esse episódio. Bom, Santo Agostinho fala que no Apocalipse, aí o bicho pega e todo mal será castigado por um Deus bom. E Agostinho fala, o castigo de Deus fará calar, vai calar a boca de todo mundo que acha que ele tolera o mal. Ok, essa é a resposta. Mas isso coloca um outro problema. O problema é o seguinte: se o homem é a origem do mal, se vem do homem a briga com Deus, como é que o homem pode ser salvo? De onde virá a salvação do ser humano? Santo Agostinho vai colocar da seguinte forma essa pergunta: se o homem é mau e é escravo do pecado, como é que ele pode ser salvo? Bom, as pessoas podem dizer assim: ah, se ele fizer coisas boas, ele vai para o céu. Tá, mas se tudo que o homem faz tem toque do pecado, se o que o homem faz é o mal, como ele vai fazer coisa boa? Não vai. Eita! Ah, os homens precisam amar o próximo. Mas para o Santo Agostinho, os homens amam a si mesmos muito além do que amam o próximo. Ah, eles têm que orar. Mas quantas vezes alguém não ora e, na verdade, não está nem interessado em Deus? Está interessado em receber as coisas de Deus. Como que o homem pode ir para o céu se ele é péssimo e se ele é a origem do mal? Santo Agostinho vai dizer que isso ocorre por causa da graça de Deus, da predestinação de Deus e de Jesus. Nossa, parece uma pregação. É filosofia cristã, gente, então parece mesmo. O Agostinho vai dizer o seguinte: os homens todos estavam olhando para lá, em oposição a Deus, longe. Os homens estavam virando as costas para Deus. Deus escolheu algumas pessoas conforme ele quis, sem critério de raça, cor, gênero, sem considerar obras, se a pessoa fez o bem ou fez o mal. Deus escolheu qualquer pessoa. E Deus, através da sua graça, pegou e virou com a graça o rosto dessas pessoas em direção a quem ele é. Então, para Santo Agostinho,
Como as pessoas são salvas? Através da graça de Jesus, através da graça de Deus. E para salvar essas pessoas, Deus resolveu conquistar o coração delas. Como? Essa parte é o ponto comum de várias teologias, tá? É um ponto muito bonito. Quando nós estamos apaixonados, quando a gente gosta de alguém, a gente se veste da melhor forma, a gente põe o perfume mais da hora e o sapato mais bonito, o tênis, o boot mais louco, né? A gente faz isso. E a gente vai com a melhor cantada, pá! Chega ali, chaveco. Santo Agostinho vai falar que quando Deus quis conquistar a gente, Deus não pôs a sua melhor roupa. Deus colocou a pior roupa que tinha. Deus se tornou homem. Encarnou-se. Deus virou pessoa. Pobre, humilde, miserável. E essa pessoa nasceu numa Judéia, uma província romana, foi crucificada. Essa pessoa abraçou prostituta, abraçou corrupto, brigou com religioso. Essa pessoa chegou e mudou a ordem do mundo. As pessoas odiavam mulheres e crianças. Essa pessoa falou: deixa as crianças vir aqui, delas é o reino dos céus. Tinha várias mulheres que eram amigas dele, e essa pessoa alimentou pobres, curou leprosos e disse assim: eu não vim para os salvos, eu vim para os pecadores. Eu sou o filho de Deus e sou a declaração que vem do céu de que Deus quer encher a sua casa. E aí, essa pessoa é Jesus, Jesus Cristo. Para Santo Agostinho, como é que Deus nos salva? Deus mostra a beleza de Jesus, o que ele fez. E aí a gente olha para aquilo e fala: quão lindo é alguém dar a vida por mim, pecador, por mim, corrupto. Que beleza! E através da beleza de Jesus, nossa cabeça se vira e a gente olha para Deus. Essa é a filosofia do Santo Agostinho. Bem curta, bem curta. Nossa, quase uma pregação, aleluia! Mas é uma filosofia muito bonita, é uma filosofia de amor. Se você não entendeu algo, gostaria que nós aprofundássemos, gostaria de comentar, eu fico super à disposição na nossa live. Um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Até mais!